A vida é um jogo, por sobrevivência ou diversão. É dança feita de memória, imagem e som, e de corpos preenchendo de vida o tabuleiro inscrito no espaço. E se ao jogar um aliado se descortinar, o pegue pela mão e o leve para passear? No vai e vem do trem se aprende a gingar, e a cada estação um novo jogador te acenará. E em cada cena uma nova oportunidade haverá de recriar as regras desse velho jogo de cartas já não tão marcadas, pois é hora de reconstituir as pegadas e reinventar essa roda que faz a cidade girar e movimentar, neste solo que nos alimenta e de onde emerge aquilo que nos faz querer manifestar. Eu quero falar de amor com você. É você, pô, que quase ninguém pergunta sobre amor. Amor pela baixada, só quem é cria que sabe. Rolê, pega o corre, atravessa a cidade, Japeri, a central. Qual é a próxima estação? Bananada é 50, Kit Kat tá na mão. Tá ligado nos artistas que apresentam no vagão. Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. BXD, BXD, essa barra quer gostar de você. Mais resistência. Nós é existência. Mais resistência. Sobre território, sobre cultura, sobre a gente. Eu vou explicar mais ou menos para vocês como é que vai funcionar. Nessa primeira rodada, vai ter um dado que vocês vão jogar e quem tiver o maior número vai começar. E a jogada consiste em escolher um grupo adversário e fazer uma pergunta. Então, bom, o dado tá aqui e depois eu vou explicando mais passo a passo e aí vocês seguem jogando. Quem quer ser o primeiro grupo a jogar o dado? Você. Tá perto, tá mais perto. Essa pergunta tá aqui nesse balde, mas também tem uns papéis aqui para vocês fazerem perguntas livres. Pode ser próximo. Só que agora eu vou fazer o seguinte, vocês vão tirar uma cartinha, um de vocês, e vocês não podem deixar o outro grupo ver, só vocês. Não, por trás. Aqui vocês também escolhem uma cartinha. Parece um homem, né? E eu vou explicar mais ou menos o que essa cartinha significa. E aí vocês ficaram com essa. É a parte. É o seguinte, cada cartinha tem uma coisa escrita. É sobre um território. E essa pergunta que vocês vão fazer para o grupo adversário, o grupo adversário vai ter que responder como se fosse morador desse território. Do papel, né? Da carta. Então, cada um tem um território. A pergunta que for feita vai ter que ser respondida como se fosse daquele território. Beleza? Ok? Quais os elementos que caracterizam seu território? A praia? Não sei. A praia a cidade em si, né? Meio cultural. Tem cultura, tá? Tem baile funk lá, o Fuji. Aquele território, o anjo, o Paulo Gustavo passa direto. Um samba. Meio contramão.
riqueza, soberba. Vários assaltos. Eu sei como é que é. Questões como limpeza, serviços, são todas questões privilegiadas. E privilegiadas por quê, né? Por causa do poder aquisitivo. Diferente de outras regiões do estado, tá ligado? A cultura é meio que única, assim, e existe há muito tempo. Mas acho que apesar dessa resistência, a gente tem um pouco de dificuldade de acesso à cultura. A gente tem que criar uma cultura aqui. E se dependesse das vias públicas e dos incentivos, seria sempre apenas imposto um modo de mídia e de cultura hegemônica que não combina com o espaço que floresce próprio. E a cultura daqui é muito resistente aqui até por falta de transporte, de poder ir para outros locais, conhecer novas coisas. Não seria então só acesso à cultura, acesso à cidade. A cidade que deixa um pouco separado. A gente acaba tendo que se virar. Dar um jeito pra estar nos lugares que a gente precisa estar. Sair 3 anos. Nos espaços mais criativos. É isso que você pode girar a roleta. Discursos prontos. Lá nos paga água, luz é gato, entre outros. Qual seria a sua posição sobre isso? O Rio de Janeiro é o estado onde mais se furta energia. Quase 25% de toda a força desviada no Brasil sai de medidores do solo fluminense. Essa quantidade é igual ao consumo de todo o estado do Espírito Santo, durante um ano inteiro. O suficiente para abastecer 3,5 milhões de pessoas no mesmo período. E sabe o que mais? Mais da metade da energia furtada no estado é consumida por pessoas das classes A e B, ou seja, os mais ricos. O desfalque, o desperdício da energia e da água é maior, o prejuízo é maior do que as pessoas que aqui consumindo sem pagar, entendeu? A sociedade não conhece o que realmente acontece, aí é mais cômodo botar a culpa no favelado, como sempre, a culpa da violência, a culpa do imposto da água, da luz, da falta de segurança. Até quem está aqui interioriza essa fala, porque é mais fácil pensar assim. Só que, na verdade, a gente não tem nem opção. Se eu quiser pagar a luz e água hoje, eu não tenho nem para quem pagar, entendeu? Então é muito fácil jogar essa culpa para cima de mim. Porém, eu quereria pagar só para na hora que faltar eu ligar com muito prazer, ligar para lá e falar assim, acabou a água, acabou a luz, vem aqui e conserta. Porque se fosse no Leblon e Ipanema, é isso que aconteceria. Eles não ficam sem luz e sem água como a gente fica aqui no verão, entendeu? Aqui em casa, graças a Deus, não costuma faltar tanta água, mas eu tenho vizinhos que chegam a ficar 10 dias sem água e sem luz no meio desse sol de 40 graus, entendeu? Então, tipo, essa afirmação é a mais equivocada que existe, assim. Ninguém quer permanecer favelado, permanecer favelado. Tanto que quando a galera ganha um dinheirinho aqui, a primeira coisa que faz é meter o pé. Tem muita gente que vive aqui por amor. Eu vivo aqui por amor. Mas eu não tenho também dinheiro para viver com nenhum amor em outro lugar, nesse momento, entendeu? Mas tem gente, um ou outro, que ganha o dinheiro necessário para sair daqui e opta por ficar aqui porque construiu a família aqui, construiu toda a sua memória e significou completamente esse lugar para ser o seu lugar que você vai chamar de casa. E o que adianta você sair daqui, largar todas as suas raízes, destruir todo lugar que tu fez os teus amigos, fez tua família, fez tudo, e ir morar em outro bairro que ninguém te conhece, ninguém sabe a sua história, ninguém te respeita, nem te dá bom dia, boa tarde, boa noite. Isso para muita gente faz muito sentido. Entendeu? Então as pessoas vão ficando. Mas a maioria das pessoas não tem condição de viver em outro lugar. E até porque acaba sendo caro. Por mais que você tenha a grana, a construção social, a mente das pessoas, ela vai se modificando até ficar dessa forma. Eu não pago luz ou água, não é porque eu não quero pagar, porque eu quero dar um calote na laje. É porque na minha casa não tem medidor de água nem de luz. E aí?
Às vezes você não paga a luz, você não paga a água porque não tem. É aquele discurso meritocrata, né? Você só vai conseguir sair da sua condição atual se você se esforçar, mas tem aquelas pessoas que não tem oportunidade, né? Mesmo se esforçando, cara, você não vai conseguir sair da base. Me preocupa um pouco, né? Com alguns discursos. É sempre muito difícil você expor um pensamento a partir da perspectiva de outra pessoa, do olhar de outra pessoa. Mas eu acho que é um exercício interessante, principalmente quando a gente escuta alguns discursos prontos. Mora na favela porque quer, mora na favela porque ali não tem que pagar nada, como se aquele espaço não fosse um local do não direito, né? E a gente sabe muito bem que é um espaço onde muitos direitos são negados. E eu acho que precisa ampliar muito essa visão, né? Jogar um holofote em cima disso, mas concordo com o Gessé, nem todo mundo está afim de fazer esse exercício, né? Infelizmente. Eles não chegam aqui, eles não querem. Eles não chegam aqui, entendeu? E eu também nem sei se eles querem chegar. Eu escutei muito já, tipo, ué, como é que você chegou aqui? Eu acho que essa pergunta é um cúmulo e super sintomática. Tipo, você mora onde? Eu moro em Caxias. Ué, e como é que você veio pra cá? Ué, como todo mundo vem, né? De ônibus, de trem. E eu acho muito sintomático quando... porque as pessoas só fazem essa pergunta quando elas veem você numa posição de fala, numa posição de igualdade, né? Quando você vai conversar, quando você tá se colocando, tá no mesmo grupo, tá bebendo ali com a pessoa, não sei o que, daqui a pouco, eu sou não sei o que, você da onde? Caxias. Aí gera espanto. Porque se fosse camareira, se fosse porteiro, se fosse não sei o que, ia ser normal morar na Baixada, ia ser normal morar na favela. Ninguém ia fazer essa pergunta de espanto, porque a gente sabe que tem milhões de trabalhadores que vêm pra cá e fazem esse caminho todo dia, trabalham aqui na cidade do Rio, trabalham em outros lugares. Então, eu acho sintomático porque revela que, de alguma forma, mesmo que seja nesse inconsciente, a gente ainda está achando que essas pessoas que fazem esses lugares, elas estão destinadas a esses postos mais subalternizados, né? Mas a não estar num diálogo em pé de igualdade com você. E aí isso também corresponde muito a essa coisa da violência, do não lugar, da gente achar que em Caxias, que Baixada Fluminense, que na favela não tem história, não tem memória, porque a gente não fala disso, né? Não tem cultura. As representações também, né? Quando a RJTV vai em Caxias ou vai em Nova Iguaçu, é para falar do saneamento que não foi feito, da rua de barro, e põe aquelas pessoas correndo. Não é que essas coisas não existam, que a gente não deva falar. Não é que na favela a violência não seja pungente como é. Mas a questão é por que isso está assim, né? Por que esse abandono e por que a gente também só fala disso? Não fala de tantas outras coisas que acontecem por lá, de tantas outras potências. E eu acho que isso cria, assim, um imaginário que a gente escuta, né? De terra de Marlboro, terra de ninguém, galinhas que ficam pra trás, né? O pessoal não quer ir. Então, eu valorizo muito também quando os nossos amigos que são de outros lugares, outros territórios, eles aparecem por lá, eles conhecem, eles dão esse direito, né? Se permitem conhecer, porque eu acho que é um exercício também a gente fazer esse caminho contrário. A gente está muito acostumado a pegar o trem, passar uma hora, vir pra cá, mas eu acho que a galera nunca pensa na vida em fazer esse trajeto ao contrário, né? Sair de Botafogo para ir assistir uma peça em Caxias. Mas eu acho que a gente... É bom estar aqui, numa ocupação como essa, mas eu acho que a gente também tem que forçar o caminho contrário um pouco para que esse imaginário vá se desmantelando aos pouquinhos. A Light, há muitos anos atrás, botou relógio em todas as casas aqui. O morro já triplicou de tamanho. Ela nunca voltou aqui para instalar um relógio novo. Sobe uma casa aqui e manda a Light vir botar um relógio para você. Eles não vão vir, entendeu? Então, como é que a gente vai... É cômodo para o poder público deixar as coisas do jeito que estão para jogar a culpa da falta de serviço na gente que não paga. Então, eu acho que a gente tem essa questão. Tipo, é mentira isso. A conta de luz de quem está pagando lá na pista não é maior porque eu não estou pagando.
Na verdade, o serviço é muito mal prestado, ele não chega aqui como ele deveria chegar, nem para me cobrar. E eu não posso nem se eu quisesse pagar. Essas falas pré-feitas, assim, esses preconceitos, eu acho difíceis de quebrar, assim, com palavras, porque é uma coisa que está muito entranhada na cabeça das pessoas. Se você consegue, talvez não mudar, mas trazer um pouquinho de reflexão quando você começa a mostrar o outro lado, que é a coisa que a gente tenta fazer, né, de botar o favelado como protagonista, né, das histórias, e sempre são histórias legais, histórias positivas, para tentar mostrar as pessoas que estão aqui como seres humanos, porque enquanto continuar essa divisão, eu não sei de você, você não sabe de mim, só vai ser potencializando esse tipo de pensamento. Quando você explica para o cara esse tipo de coisa que para a gente é super simples, mas para eles não é, talvez, não sei se é suficiente para mudar, mas pelo menos causar uma centelhinha de dúvida, com certeza vai causar, entendeu? Em relação a esses pensamentos pré-feitos que existem aí. Que eles já existem antes da gente nascer. A verdade é essa. Na minha existência curta da minha vida, de dizer pro cara que ele tá errado e ele acreditar em mim, se isso acontecer, meu Deus, entendeu? É um milagre. É um milagre. Eu acho que ninguém mora em comunidade porque quer. Eu acho que é uma mal distribuição social, né? Pois as condições de moradia, cada um tem o que o governo dá, né? Na favela, realmente, você paga, às vezes, contas mínimas, o valor mínimo é cobrado, até que tenha o gato, isso tem em qualquer lugar. Isso tem na Zona Sul, em qualquer região, né, das cidades, né, do estado, você vai encontrar isso. Então, eu acho que assim, tem uma coisa, um apego ao espaço onde você mora, né? Concordo, tem um outro lado que realmente não ter condições de sair da favela. Tem quem queira sair da favela, mas tem quem passou a vida toda ali e quer continuar, entendeu? Então tem uma coisa regional, tem uma coisa de querer, de gostar de onde mora. Ao mesmo tempo, tem as pessoas que não têm opção, existe especulação imobiliária, valores altíssimos, né? Para se pagar aluguel, exigências muito grandes, entendeu? Então, às vezes é a opção de escolha mesmo ali, mas não por uma vantagem de deixar de pagar as contas de tributos como luz e água e poder fazer gato. Eu acho que, inclusive, a gente partir desse pressuposto que as pessoas todas que moram na favela não pagam luz e água também é um equívoco, né? Porque tem muitas pessoas que moram na favela e pagam luz e água. Isso jamais seria uma condição, eu acredito, para as pessoas morarem numa favela. E, além disso, além do que os colegas já falaram, o deslocamento também é muito caro pela cidade. Então, muitas vezes as pessoas acabam optando por morar mais próximo dos seus trabalhos, né? E às vezes em condições não muito boas, nem favoráveis, de paz, as condições mais básicas que o governo não dá infraestrutura nas favelas, porque o deslocamento muitas vezes é muito longo para um lugar que seria mais barato e muito caro, inclusive. Então, as favelas também ocupam esse espaço de facilitar a pessoa de se deslocar um pouco menos, né? Perder tanto tempo no transporte público para se deslocar para o trabalho. Não que seja uma opção, acho que é por contingências, né? Da vida urbana desordenada e da falta de estrutura do governo mesmo, da organização da cidade. Qual território você sentiu mais preconceituoso? Que as câmeras que filme nós não sejam mais da Rede Globo. Será estaria das marginal. Tô maquiando a favela com os irmãos. Polícia já me para, me confunde. Amigo, não sou ladrão, não. No meu bolso tu vai ver consumação.
Não sou bandido, tô vagabundo, não me para na missão. Eu tô de bicicleta, de óculos escuro, tranquilão, atravessando o sinal, dando rolê na moral. Vou pro shopping de Bangu, já passou mal. Aí eu do Bob, me vê um milkshake, aquele que eu fico tranquilo, tô cheio de sede. Bagulho é doido, mano, essa eu vou te falar. Pode chegar, sumir aí, mano, morrar. E pra curtir o baile, mó satisfação, mas só que tu fica meio escaldado é com o caveirão. Tiazinha assustada, sai correndo voada, com medo de ser roubada. Cê sabe que é a maior parada, só porque eu sou preto, mano, não posso andar nessa não posso nem seguir minha jornada. Tu tá ligado em paz, como um pai, querendo ser um bom rapaz. Não quero mais, só quero ficar de boa, que não vivaz. Tu tá ligado sempre como um rá, a gente dá rolê e bota a chapa pra esquentar. Ei, na favela da Vila Aliança, que é futura esperança. Eu tô fora, não quero mais arrogância, eu quero só firmar, chegar no caixa de surpresa, bota a chapa pra esquentar. De repente... Então a gente sofre uma discriminação enorme, né? Devido também ao nosso... o que mais é fluente dentro da nossa comunidade na visão da mídia, né? Que ela só expõe tiroteio, nego morto, pá, pererê. Mas aqui, ó, isso aqui que a gente tá fazendo aqui, ó, cadê? A mídia podia estar vendo isso aqui, pô. Essas palavras aqui sendo expostas. Isso aqui também é o lado bom, pô, da comunidade. Esse cara aqui, eu, pô. Pô, isso aqui, ó, essa estrutura aqui é o lado bom da comunidade, pô. Aqui, se você pegar qualquer menor que parar aqui, você vai trocar uma ideia de boa. Você vai saber um pouco do que ele passa, da favela. Porque cada um aqui é membro dela, mano, é parte desse corpo, certo? Então, conversar com o morador aqui é falar com a favela. Eu quero falar com a favela, então. Você fala com o morador, fala com quem anda nisso aqui, quem tá com o pé no chão, para você conhecer, antes de fazer a autocrítica, sem saber, certo? Que a gente sofre muito que sair, a gente sofre muito que sair. Devido a essas autocríticas, a gente sofre muito, a gente perde muito que sair, a gente perde mais que sair do que pra bala perdida. Você vê o preto sendo morto, levando tiro, mas tem travesti que leva paulada até a morte, e tem indígena que sofre a mesma coisa. Então, tipo assim, não vou comparar a minha dor com a dele, sabe? Porque só cada um sabe a dor que sente. É uma coisa muito particular para ser comparada. A intensidade do que você sente, seja dor, seja amor, é muito particular, não tem como comparar. A opressão é muito grande, de todos os lados, que eu não vou falar assim, quem é menos, quem é mais e tal, mas existem certas coisas que machucam de forma diferente, machucam de forma intensa, mais intensa, sabe? Porque é muito complicado, são consequências diferentes. Hoje você vê um travesti ou um transgênero sendo espancado nas ruas, e a consequência com o racismo é um pouco diferente, porque você não vê o preto sendo espancado, você vê o preto sendo morto, levando tiro. A gente não é bem visto, né? O pessoal avisa quando eu tô muito pintadão, todo cheio de grafismo, né? O rosto, tudo. Outras pessoas olham, outros riem, outros falam, meu, maneiro, legal, mas infelizmente aquela cara, o pessoal acha que eu sou apenas mais um maluco, né? Mais um maluco que tá por ali. Entendeu? E até no meio artístico-cultural, né? Artístico-cultural é também que eu faço parte, né, do mercado de trabalho. A gente, quando vai procurar, né? Eu sou super conhecido e tudo, fora como já passei pelo teatro, um pouco por circo, linguagem circense, de cinema. Eu gosto muito, já tive uma passagem pequena pela televisão também. E olham e simplesmente estão aí. Eu conheço gente e tal, eles fazem projetos. Eu lembro que antigamente era uma luta desgramada daqui para poder conseguir alguma coisa, um recurso, um apoio, um espaço para a gente trabalhar. E eles hoje em dia têm projetos, a Balde faz seus projetos e tudo, então são assim. Os melhores projetos eu não tô incluído.
né, por eu justificar porque eu fiz essa minha afirmação, né? Minha afirmação cultural indígena, reconheci minhas raízes. Os melhores projetos, então, os melhores trabalhos, os melhores eventos, as melhores festas, não sou convidado, não tô incluso. Outros estão. Outros que têm até menos preparação do que eu. A região da Baixada Fluminense em si, eu já sofri preconceito, sim, por ser negro, por abrir discussões. As pessoas não querem um negro dirigindo alguma coisa, não querem um negro apresentando um espetáculo afro, não querem discutir africanidade, não querem discutir uma apresentação cultural, sabendo que está sendo encabeçada por um negro. Isso incomoda, né? Eu, por exemplo, fui reconhecer, voltar a trabalhar com palhaçaria, que eu tinha trabalhado em 99, quer dizer, são quase 20 anos, porque não tinha espaço no teatro. Que personagem você tem negro conhecido para ser apresentado por aí? Me fala. Quantos personagens você conhece no teatro brasileiro? Não tenho uma referência. Você não tem? São poucos. Né? As pessoas conhecem muito pouco. Acho que não tem... Tirando quando você ouve falar de Zumbi dos Palmares, que outro personagem negro tem no teatro que possa ser encenado no teatro brasileiro? Que personagem heróico tem no teatro brasileiro negro? Me fala. Falta referência, né? Personagem infantil que possa ser uma referência no Brasil, me fala. Conhecido no Brasil. Me diz, personagem popular. Pois é. Então, já que o povo não me queria dentro do palco, eu fui fazer o palco à rua. Eu fiz o palco à minha praça. E aí, houve uma revolução na minha vida. Né? Eu tive acesso a oficinas com pessoas na região do centro do Rio. Enfim, hoje em dia eu sou bolsista numa oficina de teatro com pessoas conceituadas, um dos palhaços que viajou já ao Brasil todo. Né? A gente tem tentado discutir isso no território, na região, que também hoje em dia tem tido retaliações, né? Porque as pessoas da Zona Sul querem ocupar o nosso espaço e não abrem esse espaço do palhaço do circo. Como eu ando assim, eu estava com uma sandália, não estava de chinelo de dedo. E aí fui várias vezes na Joteca em Nova Iguaçu mesmo para comprar um celular. E ninguém me dava atenção. Aí eu pensava, será que é porque eu estou trajando, estou com minha indumentária? Não estou, né? E aí eu pensei, eu vou fazer um teste, salto alto eu não uso, mas eu vou colocar uma sandália mais coisa, vou ficar diferente para ver se me atende. Foram acho que umas 6 vezes isso. Aí certa vez eu cheguei na centro da cidade também, não me atendeu direito, olhavam assim para mim. E aí, nossa, por que eu me senti sair de lá, sabe? Eu não pude nem ficar falando o que eu queria, na verdade, no celular, porque não me deram atenção. Não sei, o fato de eu estar assim, que eu ando assim, realmente. Mas assim, aconteceu isso. Fui muito discriminada, eu acho. Não sei o fato de eu ser indígena. Não, porque independente de onde eu esteja, eu vou sofrer preconceito. Porque eu sou preta. E as pessoas são racistas. As pessoas são racistas e eu posso estar na Baixada, eu posso estar na Zona Norte, eu posso estar na Zona Sul. Eu vou sofrer preconceito. Preconceito, sem sombra de dúvidas, é quando a gente anda nas ruas da Zona Sul, né? Quando você é negra e você usa o cabelo black, e se você tá mal vestida, você é pobre, você é favelada, como se favelado não tivesse cultura, como se favelado não tivesse estudo, como se favelado não fosse gente. Mesmo sendo um país miscigenado, a gente vê que num território tão pequeno há uma diferença entre pessoas por causa da sua cor ou por causa da sua origem. Existe favela top? A definição de favela pop já é externa. Favela pop. Me diga qual é o nome que eu não conheço. Favela é favela. Aqui.
Eu acho que existe, eu tenho várias opiniões diferentes sobre isso, tanto a favor quanto contra. Porque eu acho que quando a favela vira pop, a gente ganha pro lado da tranquilidade, mas perde pelo lado do financeiro, que as coisas aqui são extremamente caras, o aluguel é caro, comida, serviços, tudo é muito caro, porque eu acho rola esse movimento de gentrificação, né? De expulsar o que já era daqui e criar coisas novas e mais lucrativas. Mas pelo lado bom, tem essa coisa pela localização, pelo turismo. Eu costumo dizer que favela que tem turismo já pode ser considerada privilegiada pra cacete, porque onde tem gente de fora, o governo não quer que aconteça nada com aquela pessoa. E aí bota policiamento, segurança para aquele gringo que vem aqui uma vez na vida. E aí a gente acaba recebendo o benefício desse de alguma forma, entendeu? Mas tem. As várias favelas da Zona Sul são extremamente pops, assim. E é uma grande crítica também, porque eu acho que isso poderia ser para todas. Então um gringo vai querer ir muito mais para um Babilônia, Chapéu Mangueira, Pavãozinho do que vir para cá. Porque lá ele está perto do centro do Rio de Janeiro. Está perto, né, do chamado centro histórico, que aqui também é histórico. Só que existe uma valorização muito maior por aqueles pontos do que para cá. Isso é construído, isso foi construído. Acho que tem, não os contras, porque acho que se as favelas todas encarecem desse jeito, a gente vai ter que ressignificar o que é favela, né? Mas essa parte boa que traz da tranquilidade, trazer bastante serviços, coisas diferentes pra gente experimentar, essa parte eu acho legal, entendeu? Mas aí, enfim, não é pra todo mundo. Todo lugar, às vezes quando eu vou nos lugares e falo que eu moro aqui, a galera das outras favelas fala, isso aí é café com leite, isso aí é não sei o quê. Aí eu fico lá, tá, mas na minha vida de favelado, eu me sinto tão favelado quanto, assim, sabe? E até acho que eu não quero perder essa raiz de jeito nenhum. Mas tem essa diferença, assim, tanto na cabeça das pessoas quanto na vida mesmo, assim, prática. Assim, pode ter a favela que tem mais visibilidade. Tem. Mas privilégios, não. Porque as pessoas podem até dizer assim, nossa, mas ela enfatiza muito isso. Não, eu vou enfatizar. Sabe por quê? Porque independente se for Rocinha, se for Borel, se for Aliança, não importa. O jovem ali corre perigo. O idoso ali sofre. As pessoas passam pelas mesmas coisas. Então, eu não acredito nisso. Não acredito que tenha privilégio. Eu acho que todas as comunidades, todas as favelas, elas sofrem. Algumas vezes de algumas maneiras diferentes, né? Mas sofrem. Eu acho que isso tem muito da espetacularização da pobreza, que eu acho ridículo. Mas, enfim, tem alguns movimentos acontecendo há alguns anos já para tentar não frear, porque eu acho que isso não vai acabar, mas apresentar isso de outras formas. Tipo, aqui ainda tem isso, você pega um Jeep, sei lá em que lugar da Zona Sul, e o Jeep vem passando por todas as ruas com os caras tirando foto que nem safari. Eu me sinto uma girafa quando passa esse carro, sério. E aí, tipo, me dá vontade, sério, de me comportar que nem um macaco, que nem um orangotango, pra ver se sobressai pra eles, porque, tipo, é ridículo. Mas também tem outras formas de turismo, que é o turismo que eu até participo de algumas conversas sobre isso e até já participei de algumas saídas pra poder ver o que os guias falam pros gringos, assim. E aí a galera vem a pé, desce, entra pelos becos, conhece os projetos, conhece a história das pessoas. Se quiser, pode dormir aqui, pode ficar aqui. Gera dinheiro, porque eles comem, bebem, compram coisas, não sei o quê. E aí, mas não é todo mundo, tem perfis. Tem aquele perfil do gringo que não vai sair daquele carro nem pelo caralho.
Aí é outra coisa. Agora tem os gringos, e aí já a galera que é mais preocupada mesmo, quer estudar, quer entender. Aí vem e fica, seja um dia. Que é bem mais humano. Que aí a galera, às vezes, tem pessoas que já vêm com o objetivo específico de escrever, de gravar. E é outro tipo de turismo, mas também existe. Enfim, tem vários nichos, assim. Eu não tenho relação nenhuma com essa pessoa que faz esse turismo de Jeep, acho ridículo. Todas as vezes que me pediram a minha opinião, eu falei pra eles, gente, desculpa, sei que vocês ganham rios de dinheiro com isso, mas vocês estão transformando num show a vida difícil que as pessoas levam, entendeu? É uma exploração. E aí, mas pelo outro lado, tem essa corrente muito forte de gente que é daqui, que é nascida aqui, que explora esse turismo de uma outra forma, que não deixa de ser uma exploração. Mas ela é feita de outra forma, relação completamente diferente. E aí eu acho que tem bem mais valor, assim, entendeu? E a gente consegue fazer isso, que também não deixa. Eu acho que não é uma oportunidade boa receber os gringos, porque a gente consegue conversar com eles em níveis que a gente não consegue conversar com a galera que mora do lado dessa pedra aqui no Leblon. Porque eu já recebo gringo aqui de tudo quanto é lugar do mundo e a galera do Leblon não vem aqui de jeito nenhum. Nem tem interesse em vir, entendeu? Então, tipo, eu consigo falar para eles, mostrar minha cultura e fazer eles se interessarem por quem eu sou e o que a gente produz aqui, sem muito esforço, entendeu? Porque os caras têm abertura para isso. Se fosse depender dos meus vizinhos do Leblon, já tinham mandado estourar uma bomba aqui e matar todo mundo, entendeu? Então, tem a ver muito com querer ver, sabe? Definição de favela top já é uma coisa externa, que talvez seja um resultado de pessoas que sobem a favela de baixo mesmo. Isso acontece só em alguns locais mesmo, que são coniventes para eles, para ter aquela experiência de vou ver uma favela, vai ser legal para mim, assim eu vou estar bem mais ratão, assim. E isso aumentando também a especulação imobiliária, o que pode aumentar o valor de um aluguel, mas os serviços não mudam dentro da favela e cria-se essa ideia de favela top porque um gringo comprou um casarão lá e fez um hostel. Acho que é por aí. Eu te faço uma pergunta, tanto da Prefeitura do Rio, tanto da Prefeitura de Belo Horizonte, tanto da Prefeitura de Nova Iguaçu. Projetos de manifestações estão sendo censurados com poder sem uma consulta pública. Queria entender um pouco sobre isso. No mundo democrático, a liberdade de expressão está assegurada na Constituição brasileira e é a base de qualquer democracia. Mas autoridades do Brasil estão agindo como se estivéssemos nos tempos da ditadura, quando a liberdade de expressão não existia. Alguns políticos não parecem saber que a liberdade e a memória são, ou ao menos deveriam ser, um corte entre o presente e o passado. Nesse decreto do Crivella, né, é mais um sintoma dessa criminalização dos movimentos populares, né, das motivações que levou à criação do sarau aqui da praça, tem a ver com uma antiga praça que tinha aqui ao lado. Essa região sempre careceu de equipamentos públicos, espaços de lazer, de cultura. Geralmente, ou eles não existem, né, são poucos, né, não atendem os anseios da população, e os que existiam estavam muito maltratados, não tinham manutenção, estavam abandonados. E aqui do lado, a gestão anterior não só vendeu a praça, como vendeu uma rua também, deixando os moradores do outro lado presos, né? Porque uma rua, uma via principal, parte da via principal tinha sido vendida e eles não conseguiam acessar a parte de cá, desse lado da praça aqui, da Via Luz. E aí, através de mobilização dos moradores, conseguiram uma liminar onde embargou a obra. Então, esse é um exemplo, assim como vários outros, como o Pórtico de Belfor Roxo, e como vários outros casos, onde a cidade é vendida de forma
a desrespeitar, desconsiderar totalmente o desejo da comunidade. O que a comunidade quer? Eu acho que a pior coisa que acontece é que esses caras que representam a gente, eles não têm noção nenhuma de quem a gente é, de como a gente vive. Eu não tenho certeza como é na Baixada, mas aqui o poder público nunca sobe na favela. Só sobe na favela quando é para trazer a segurança, que eles chamam de segurança, é botar a polícia aqui dentro. A única forma que o poder público chega aqui, seja prefeito ou governador. Então a gente nem tem, a maioria das pessoas nem tem ideia do tamanho da influência do Estado na nossa vida ou não. O Crivella, a última vez que ele veio aqui, uma das últimas vezes que ele veio aqui, o que incomodou ele não foi as crianças fora da escola, não foi a falta de equipamento cultural, não foi nada, foi a fachada das casas. Ele falou que a fachada estava feia e ele foi e mandou pintar a entrada da Rocinha todinha. E aí eles acabaram de acabar a obra agora. Tipo assim, ele falou na entrevista, na hora que ele falou... A ideia nossa é que as pessoas, quando passem na Lagoa Barra, olhem para cá e tenham uma ideia de uma comunidade arrumada, bonita, de um povo trabalhador, enfim. Hoje ela está muito, muito feinha. E eu fiquei, mas que caralho é esse que esse cara tá falando, brother? E as pessoas que estão lá dentro, sabe? Os médicos até há pouco tempo atrás estavam sem receber salário, aqui trabalhando aqui na UP, na Clínica da Família. E o que incomoda ele é a fachada que não tá bonita. Tem que botar comida dentro de casa, vai se preocupar em fazer fachada de casa, sabe? Então eles não têm noção de quem a gente é e o que a gente passa aqui. Então, se hoje você não pode fazer um evento nessa praça, porque agora não sei se ainda é assim, mas até bem pouco tempo atrás, você resolvesse fazer um evento por conta própria aqui, a UPP chegava e acabava com o teu evento. Você quer fazer uma rima, você quer fazer um slam, você quer fazer uma apresentação cultural, um teatro, alguma coisa desse tipo, você tem que ir lá pedir por favor para você se manifestar culturalmente? Que é isso? Se isso não é ditadura, o que é isso? Porque os caras querem limitar o que você está fazendo de todas as formas, mas eles não te dão o mínimo para você viver. Então, eu não consigo entender por que eles têm que mandar na maneira como a gente se expressa, se eles também não fazem a parte deles com a gente, entendeu? Então, a galera fica sem saber. Tipo, se você parar para perguntar a qualquer pessoa, até eu mesmo que me considero uma pessoa esclarecida, eu não sei o que eles estão fazendo aqui, qual é a responsabilidade deles e por que eles deveriam estar aqui e não estão, quem que eu vou cobrar, entendeu? Isso tudo vai ficando esquecido. E quem mora em comunidade já está acostumado a não ter contato nenhum com o poder público, entendeu? Que é uma merda, que a gente não devia se acostumar. Mas a gente vai dando um jeito, fazendo gambiarra para não precisar deles, entendeu? É um canalice, né? Não é revitalizar, é capitalizar, é transformar aquele lugar num lugar onde os caras que já têm dinheiro podem ganhar mais dinheiro. A gente conseguiu fazer 4 edições esse ano, com muita luta, né? Porque a gente não dispõe de equipamentos, então os equipamentos para o sarau são emprestados, cedidos, né? Também como um espaço de resistência e de denúncia, né? Que o espaço público é nosso e a gente quer ser ouvido sobre o nosso território. O que a gente quer do nosso território? A gente quer ser ouvido, não pode simplesmente destruir. Eu vou trocar de copo por causa da tua pergunta, vou dar um gole que tá Londres aqui, né? No copinho, vou dar um gole só para ver se eu fico apto a responder essa pergunta, sabe? Entendi. Não mudou porra nenhuma, não posso falar de Londres. E essa é uma coisa que está muito invisível, eu acho que muita gente aqui nem sabe. Você só sabe quando você fica do outro lado das regras que estão sobre esse espaço. Então, você só descobre quando você passa essa linha e descobre que tem uma cara da segurança que vem para dizer você não pode fazer isso aqui. Você fala, é um espaço público. Não é um espaço público, é um espaço privado. Então, eu acho que esse trabalho que a gente estava fazendo em Londres de mapear esses territórios é um trabalho justamente para visibilizar essa problemática nas cidades da Inglaterra. Você tem algumas coisas como nesse território você pode, nesse outro território você não se pode, você pode com o número sair, você tem que avisar, mas aí depende muito, tem 2 fatores que eu acho importantes. Um depende muito
do momento político, né? De que está deixando acontecer o que não. E a outra é que a coisa de vigilar. Eu estava falando para a Pamela que aqui é um país que tem o mais número de câmeras de CCTV e tem uma cultura. Então quando você caminha para o espaço público no centro das cidades, não estou falando, mas também todas as lojas, você está sendo filmado continuamente. É uma coisa que a gente nem sabe como optar de dizer sim ou não. Tipo, se você quer entrar nesse espaço, você está quase dizendo que está deixando se filmar. Mas com respeito a manifestações que aconteceram no tempo das Olimpíadas, a polícia estava filmando. Aí deixa a manifestação acontecer, estão filmando, estão vigilando, identificando pessoas e depois elas vão direto para essas pessoas para proibir que eles tenham a possibilidade de organizar ou ser ativa em outras manifestações. Que a cidade ele tem regras que deixam com a capacidade de apagar muita coisa. E você não sabe que você está atravessando uma linha do que está deixado acontecer e o que não está deixado acontecer. Então, isso é igual que o Brasil. E o assustador é que muitos dos direitos que existiam aqui na Inglaterra, elas têm sido, através da ideia de terrorismo e de várias outras coisas, realmente anulados. Então, você, como cidadão, tem muito menos direitos. 28 anos no Canadá, ele tem um filho canadense. Ele diz que quando o filho dele vem ao Brasil e vê uma batucada na rua, ele fala: papai, que não tem polícia, não? Só porque simplesmente você não pode chegar em Quebec e armar um samba na rua, na porta da tua casa. Isso não existe. Então, sim, é típico é próprio do brasileiro ter essa outra relação com o espaço. Em nome de um processo civilizatório, o poder público propõe, ou impõe, na verdade, normas para uma nova utilização do espaço. Eu acho que há sim uma perseguição e um esvaziamento. E, em primeiro lugar, pelo lado jurídico, eles não podem fazer isso. Está na Constituição Federal como um direito básico e fundamental a questão do direito ao acesso à cultura, à educação. Eles todos são interligados, não se tem como se falar de um sem o outro. Então, quando eles tratam o cinema, o audiovisual, o teatro, a poesia, todas as formas de expressão artísticas como supérfluos, como certos governos atuais estão fazendo, principalmente das prefeituras locais, mas com o apoio e a união incrivelmente perversa de todo o conservadorismo quase que internacional que se está havendo contra todas as conquistas de direitos e afirmativas que de maneira contraditória estão acontecendo paralelas. Mas essa raiva faz com que a gente esteja num lugar de incompreensão e de completa estamos indefesos, de impotência, porque nem o que nos é mais garantido nos é mantido. Vocês sabem que a gente tinha cineclubes fixos, por exemplo, no Tempo Glauber, e o Tempo Glauber acabou esta semana de ser expropriado. Então, sempre foi um território que o INSS cedia, por exemplo, porque era a memória de um lugar que tinha todos os pertences históricos de uma figura tão potente que pelo menos ele seria reconhecido na teoria ad eternum, que seria o Glauber Rocha, porque ele seria um símbolo do cinema intocável, seja ele ou não. A gente não vai tangenciar a questão da desconstrução do ídolo, o que se deve também, mas a gente pensa que nem ele, e até ele, está sendo desapropriado. Então as coisas deles estão sendo retiradas da casa, nós não temos um cineclube fixo. Isso demonstra que o próprio ato de ser cineclubista é um ato de resistência. Mesmo fixo, ele é itinerante, porque ele nunca vai estar a salvo. Porque por ser um espaço de resistência oposto ao comercial, ao hegemônico, ao imposto, ele por si só sempre vai poder ser caçado. E por poder ser caçado, somos um indivíduo, somos uma célula de um todo que precisa trabalhar em conjunto, porque senão todos seremos caçados. E para mim essa é uma questão de união. Se nós não estivermos, isso demonstra claramente que nenhum território está a salvo. Porque o Tempo Glauber se situava em Botafogo, na zona sul do Rio, nenhum espaço está a salvo. Nenhum. Então, se nós não tivermos muita união e as pessoas não se desconstruírem a partir disso, elas irão perceber quando bater na casa delas. E irá bater.
Meu Deus, está extinta a escravidão? Não. Sim ou não? Sem dúvida nenhuma. Sim. A Paraíso do Tuiuti trouxe um enredo crítico. 130 anos depois da assinatura da Lei Áurea, a escravidão acabou mesmo no Brasil. Na comissão de frente, o grito de liberdade dos escravos africanos. Essa aqui é a ala das favelas, esse cativeiro social. Agora o trabalho escravo rural, né? É o trabalho informal, os pequenos negócios amadores, sustenta muita gente que não tem vínculo empregatício, né? Única saída. Que ainda, infelizmente, é a realidade no Brasil, é o regime de exploração nos mais diversos níveis, né? Esse ano que eu participei, que eu tive a honra de participar, mas acho que a gente conseguiu passar a mensagem porque teve verdade, a gente passou o que foi no passado, o que está sendo no presente e o que eu acho que infelizmente ficará no futuro. Eu acho que eu torço para mudar, mas eu acho difícil mudar a questão da escravidão, a questão do preconceito, a questão do racismo, a questão da política, a questão da corrupção. Isso tudo foi abordado, sim. Eu chorei muito, eu vivenciei muito, porque a gente vive uma realidade atual muito difícil, muito preconceituosa, muito racista, e a gente conseguiu calar a boca de muita gente, a gente conseguiu fazer muitas pessoas chorarem ao vivo, e até hoje a gente chora, e até hoje me emociona com o que eu vejo dos meus vídeos, e eu tenho orgulho de falar. Eu representei os 130 anos da Lei Áurea, que eu representei sim a comissão de escravos, que eu sim fui um escravo, que eu sou um escravo do mercado. Você trabalhar 8 horas diariamente, 40 horas semanais num país que paga um salário mínimo de R$ 964 é um absurdo. O Estado, ele chega de uma única forma nas favelas e nas periferias, que é com a sua força repressiva. Falar que o Estado não chega nas favelas e nas periferias, na minha opinião, é mentira. O Estado chega. Mas como ele chega nessas regiões? Através do seu braço armado, do seu braço repressivo. E esses territórios, eles são territórios marcados, como já falei, pela violência, né? São vistos pela sociedade como territórios marcados pela violência, como nada mais existisse ali. Os territórios de exceção, as favelas e as periferias, na visão da sociedade, são territórios de suspensão. Ali tudo pode acontecer, o Estado pode entrar, matar a seu bel prazer e a sociedade concordar e dizer que aconteceu porque ali só tem bandido, só tem traficante. Então, a gente, quando olha para o processo de formação das favelas e das periferias, a gente vê que esses territórios foram formados por pessoas pobres e negras, que não pararam ali por acaso, não estão nas periferias, nas favelas, porque lá não paga imposto, porque é isso que a gente escuta, principalmente da nossa classe média, né? Com a construção da ferrovia, né? Do trem, começou a ocupação dessa região, que era uma região totalmente alagada, né? Era uma região muito úmida. Então tiveram vários casos de malária, de doenças, por conta da geografia da região. E até hoje, a Baixada Fluminense, ela carece de um projeto de saneamento básico, né? E isso não é à toa, isso não é por acaso, né? Hoje não há saneamento básico na Baixada porque é um projeto não ter saneamento básico na Baixada. E eu acho que sim, né? Esses territórios são uma senzala moderna, né? Somente a periferia da periferia. A gente tem que discutir isso. Por exemplo, Nova Iguaçu, há regiões caras, muito caras para se morar, que se igualam à Barra da Tijuca, à Zona Sul. E há regiões muito pobres. Numa mesma cidade, numa mesma região, você tem duas realidades diferentes. Então você tem
a construção da periferia, da periferização da periferia, né? Então, cada vez mais os pobres, de maioria negra, são lançados para longe do que seria o centro urbano, onde há mais serviços, onde há mais infraestrutura. Então, a gente observa isso. Uma visão muito limitada, porque isso tiraria muito da força da gente construir muitas das favelas, porque quem foi que construiu muitos desses lugares foi a gente mesmo. Então, tem uma tema de empoderamento através da autoconstrução que tem muito valor e tem a possibilidade de gerar outras lógicas de conviver, de organizar o espaço e a sociedade. Então, no sentido do atitude do Estado, você podia desistir, né? No sentido que não vamos dar infraestrutura, vamos ter uma forma de gerar com respeito a direito jurídico, que é muito diferenciado entre uma zona e outra. A atitude da polícia vai ser uma em um lugar com algum povo e muito diferente em outra zona com outro povo. Nesse sentido, sim, mas eu acho que essa de diferenciar dessa seria de tirar muito poder da gente que mora em favela e na criatividade e mesmo a força, e eu acho que essa força que está muito desrespeitado que por o Estado, que faz que, por exemplo, toda essa gente que construiu nas casas através de gerações, que tem uma casa que tem muito amor envolvido, tem a força tem muita história pessoal da família, ou seja, esse é um lugar que tem uma importância que é muito diferente que um lugar que está fabricado para você chegar, uma caixa que está fabricado e tem 20 mil do mesmo e todo mundo entra, porque está construído do base de um processo muito diferente. Então, favela ou seja, a periferia, eu acho que é muito mais complicado. Na época dos conflitos no ano passado aqui, os comércios da Zona Sul não tinha funcionário. Não podia sair de casa, restaurante que não abria, loja que não abria, porque não tinha não tinha funcionário, entendeu? Então eu só falo isso, se tira Rocinha, Vidigal, qualquer favela, daqui hoje acaba a cidade. A favela abastece a cidade, seja com mão de obra, seja com produtos. N produtos, dos melhores aos piores. Eu acredito que sim, porque, tem muita gente aqui que gera renda aqui, trabalha aqui, vive aqui e só fica aqui. Mas não é o todo. As pessoas isso acontece e tal, mas eu acho que a maioria, isso é da minha cabeça, mas eu acredito que a maioria das pessoas ainda sai da favela todo dia para trabalhar e gerar renda para alguém ficar rico e a pessoa ganha um salário mínimo. E se isso não é escravidão, o que é? Minha mãe, por exemplo, é diarista, entendeu? Então, ela ganha R$150 por faxina e a mulher lá que é aquela... Meu Deus do céu, faço em um dia da semana o que ela faria diluído em 5, entendeu? Então, é um trabalho, pra mim, é escravidão, cara. Os caras não querem assinar carteira, não querem pagar direito, são completamente a favor de todas as mudanças da lei que vão ferrar mais ainda com a vida de quem depende da carteira assinada da Previdência Social. E ainda tem gente daqui que acredita e apoia essa merda. Entendeu? Acho que é o que eu menos consigo entender. É como uma pessoa nessas condições consegue apoiar todas as perdas de direito que isso vai proporcionar através do seu próprio voto, entendeu? É uma escravidão 2.0. Né? O transporte público também já serve para que a pessoa chegue totalmente fragilizada dentro do trabalho e possa ser abusada moralmente pelo patrão. Mas eu concordo, sim, que a favela é uma nova senzala. Sempre se identificou a favela como um quilombo, mas hoje em dia a favela é um local onde você vai deixar aquelas pessoas lá, deixam elas se manifestarem como elas querem lá. Quando ela sair para cá, ela tem que estar servindo para mim. Só que eu tenho que estar servindo para mim. E eu acho que a senzala também tinha essa função dentro da propriedade.
E é por aí. A gente, e nós somos seres sociais, então a gente tem essa necessidade de sociabilizar e a gente vai acabando, e a gente acaba tendo mais necessidade de consumir tanto coisas virtuais, sociabilizar de forma virtual para poder suprir essa necessidade social que a gente tem por ser seres humanos, né? E isso é ótimo para o sistema que a gente vive, porque a gente vai estar trabalhando mais e a gente vai estar consumindo mais, sei lá, que seja internet, que sejam produtos eletrônicos, sem suprir a nossa necessidade básica. Então, quanto mais a gente se afasta das necessidades básicas dos seres humanos, né, é mais vantajoso para o sistema capitalista que a gente vive, né? Porque eles recebem mais. E aí eles vão lucrando mais com isso. Então, para você hoje ter tempo, você tem que ter dinheiro, né? Você tem que ter tempo para passar a tarde com seu filho, que era uma coisa normal antigamente, né? Eu lembro de ter muito tempo na minha infância, com a minha avó, na casa da avó. Hoje ninguém mais tem tempo. E isso cria uma angústia na sociedade que tenta suprir de outras formas, né? Principalmente consumindo, o que é perfeito e fecha o ciclo do capitalismo, enfim. De onde é o seu território? Se tem resistência. Ele acorda na matina, sonhando ser cidadão. Pobre menino, magrelo mulato, vai em busca do seu pão. Descendo a viela dos morros, de brandos esgotos lançados, vai o menino descendo a ladeira, buscando o sonho no asfalto. E aí os sonhos vão, mais um sonho cidadão. E aí os sonhos vão, mais um sonho cidadão. Mas chegando à avenida, muda a situação. As promessas não cumpridas por aquele cidadão. O homem de semblante bonito e camisa social, dando votos na favela, lhe prometer a vaga no jornal. E aí os sonhos são mais um sonho cidadão. E aí os sonhos são mais um sonho cidadão. Volta então tal menino pelas ladeiras acima e oferece um papelote cujo nome é cocaína. Sendo assim recebe um dote em nome da facção, uma pistola carregada e um radinho em sua mão. Sendo então tal menino consegue a vaga no jornal, a sua foto estampada anunciando o seu funeral. E assim é encerrado mais um sonho cidadão. Nós seremos os culpados, eis o X dessa questão. Eu compartilho esse espaço de uma maneira muito mais histórica e cultural. Então hoje esse lugar aqui para mim envolve muito memória e cultura. Esse rio, por exemplo, aqui, que é o Rio Estrela, que é a junção do rio Inhomirim e do rio Saracuruna, e com o afluente dele do rio Imbariê, que formam o Rio Estrela, era um lugar de passagem de pessoas e mercadorias para a corte do Rio de Janeiro. Ou seja, há 200 anos atrás isso aqui era uma área riquíssima. Era um município, que se chamava Município da Estrela, cujo desenvolvimento econômico foi bastante significativo. Esse Caminho do Ouro ou Estrada Real, houve várias. Essa daqui que a gente está, a gente pode dizer que é a terceira. A primeira foi Paraty, mas como o trajeto de Paraty até a região de Diamantina e Ouro Preto era extenso, longo e perigoso, por causa dos saques, né, do transporte que demorava, de cargas, então se pensou em fazer um caminho novo. O caminho novo veio em direção aonde a gente está, que na época que fizeram o caminho se chamava a Estrada do Pilar.
Posteriormente ao Caminho Novo, foi feito um atalho, uma brecha, uma variante, que é propriamente esse caminho que a gente acabou de passar, que é o caminho do Bernardo Soares de Proença, ou o caminho do Proença, ou, se preferir, o caminho do Inhomirim. Então, se Paraty foi a primeira estrada do ouro, o Caminho Novo do Garcia Rodrigues Paz e o atalho do Caminho Novo de Bernardo Soares de Proença vão ser o segundo e o terceiro Caminho do Ouro. Só que é interessante notar que esse segundo e esse terceiro Caminho do Ouro foi muito mais importante do que a Estrada Real e o Caminho do Ouro de Paraty. Por quê? Porque no século XVIII e XIX, como eu já mencionei, a produção do ouro e do café vai demandar muito mão de obra, sobretudo escrava e negra. E essa região daqui, por ter uma ligação muito forte com a corte do Rio de Janeiro, por ser próximo do Rio de Janeiro, vai estar atendendo essas demandas. Então, o Caminho do Ouro é em Paraty, mas o Caminho do Ouro também é aqui no Pilar e também é aqui em Inhomirim. Então, a história do ouro vai muito além de Paraty, muito além de Paraty. Sendo que, a partir do fim desse município, início do século XX, essa região aqui já começa a ter uma outra leitura. Começa a ter um discurso da Baixada esquecida, começa a ter um discurso da Baixada que não tem nada, começa a ter um discurso dessa região onde que não se produz. Então, infelizmente, a partir do século XX começou a ter um esquecimento sobre o que foi essa região, o que foi toda a colaboração dessa região para a história do Rio de Janeiro, para a história do Brasil. Então, a Baixada acabou sendo esquecida, mas eu acredito que essa nova geração que está aí tem uma outra perspectiva em estar valorizando a Baixada, estar valorizando aquilo que ela tem de melhor. E eu acredito que as coisas vão mudar com muita luta, com muita resistência. E a Baixada tem o seu lugar, a periferia tem o seu lugar. E é por isso que a gente está aqui. Quando que você ouve falar em Vila Aliança aqui? Você só ouve falar em Vila Aliança e crime. Né? Você só, violência. Né? Você não consegue romper as barreiras que existem. Tem muita gente aqui que tem muito... Eu tenho amigos músicos aqui que são feras, caras bons, que trabalham em qualquer outro... Estariam em qualquer mídia social relativa à música, né? E não conseguem romper essas barreiras. Para romper essas barreiras tinha que buscar outras áreas, né? O que a gente foi esquecido aqui. Nós tínhamos uma banda do Rubem Berta que era a melhor banda do Rio de Janeiro. Uma banda musical. Formou várias pessoas aqui em relação à música, né? Musicalmente falando, né? O Júnior, várias pessoas participaram participaram da banda do Rubem Berta, viraram militares e hoje são bem sucedidos. O Pimenta, Carlos, João Luiz, né? E, isso assim, entre os que eu estou lembrando momentaneamente. Né? A gente acaba entrando na situação do aparelho educacional, né? Das escolas. Como que nossas escolas estão agora, cara? Aqui, ó. Estão desamparadas, né, cara? Desamparadas, eu acho assim, muito desamparadas. Todas as nossas escolas aqui, se você for pesquisar, ela tem um grande teatro, ela tem um palco. O Rubem Berta tem um espaço bacana. O Henrique. Funciona. E na realidade não está ali para ser utilizado com os jovens, né, cara? Isso, com certeza. Então a culpa não é desses jovens, deles não estarem se alimentando da cultura. Existe toda uma política de não deixar acessível para esse jovem, tá ligado? Nós somos uma resistência dentro desse olhar, desse olhar de cultural, né? Batista, Metodista, Maranata, Wesleyana, é muito forte essas congregações. Por ser Baixada, periferia do Rio de Janeiro, mas também as casas de umbanda, os terreiros de candomblé têm a sua presença aqui na região muito forte, né? Como em toda a Baixada. Como em toda a Baixada, o candomblé e a umbanda têm o seu lugar, e aqui em Magé e em Duque de Caxias também não é diferente. Então, a religião aqui caminha majoritariamente por esses dois lados. Primeiro pelo lado evangélico, que é a maioria,
Mas o povo do axé tem a sua presença muito forte, tem as suas raízes muito fortes aqui nessa terra. Tem pessoas querendo destruir essa cultura, né, que é do candomblé ou que é da Umbanda. Está sendo muito forte hoje aqui na Baixada. Estão queimando terreiros, né, barracões, quebrando tudo, destruindo, em nome de uma fé. Em nome de uma fé. Né, achando que é cultuado aqui espíritos malignos, que é ligado à feitiçaria, e na verdade é muito mais ligado à natureza, às forças da natureza. A história da minha bisavó foi de muita perseguição, dela de tocar a umbanda dela, de chegar a polícia na casa dela, dela ter que correr, esconder os tambores, né, os ditos atabaque, ter que pular cerca, os homens ficavam muito na porta para vigiar quando vinha a polícia. Então, assim, para mim se tornou normal, apesar de ser uma coisa que não era para ser normal, mas para mim é uma coisa que eu sempre vivi. E tem muitas pessoas, quando eu falo que eu sou do candomblé, que eu sou afrodescendente, então isso tudo influencia muito. Já perdi muitos amigos, já se afastaram muitas pessoas por descobrir a minha religião. Para eu falar a minha religião, ou por ver simplesmente uma guia no meu pescoço, um fio de conta no pescoço. Isso se torna assustador para eles, por não conhecer, por não tentar ver isso como algo cultural, além da religião. Acho que é muito cultural, as comidas, as roupas, as danças, a linguagem iorubá, isso é muito cultural nosso. Então as pessoas conseguem enxergar de outra forma, como algo maligno, como feitiçaria, como muitos falam, sacrifícios de criança. Eu nunca vi. Se existe, eu nunca vi isso acontecer em lugar nenhum. O barracão é dirigido pela Mãe Estela de Omolu, eu auxilio ela no que eu posso agregar, que eu não posso ajudar. O Oxóssi deu a casa para Omolu, por isso hoje ela é dirigente do axé, do barracão, mas a gente é uma grande família. Então essa resistência, né, que nós temos é o bastante. Resistência tem, eu acho que em todo lugar. Eu acho que o que tinha que ter mais resistência era no amor, tá ligado? Que o amor é resistência hoje em dia, que falta muito. O amor ao próximo, tá ligado? E eu fecharia isso tudo com a união de todos, para não ter mais divisão. Poderia fechar com um poema? Então, de bem aqui, só se for o Jorge. Bem, quem escuta a sinfonia de Beethoven nunca ouviu a de Kalashnikov, onde os menorzinhos brincam de Stalin. E quando cresce, mata os discípulos de Stalin. Carros roubados se tornaram barricadas. Estão nas lajes e abandonaram as trincheiras, onde o quartel-general é um barraco de madeira. Os menores não tem R$1 pra bala, mas nos pentes tem de sobra. No campo de concentração só enriquece quem vira jogador de bola, onde nos nega uma boa escola. Eu ainda vou ser professor e ter uma história de vida boa igual o Botizou. Arte da guerra igual Sun Tzu. Eu sigo gerando nova vida por meio de transmissão mental igual Krishna, onde o ódio é racial, o amor é parcial. Criaram Papai Noel para os pais terem desculpa por não ter grana pro presente de Natal. Mas por que eu não ganhei presente, tio? Se eu não fui uma criança mal criada? Se eu estudei, passei de ano e ajudei minha mãe em casa, eu estudei o que não foi ensinado na escola e ultrapassei limite. Eu sou escritor da liberdade, ou Lutero descobrindo o código da Vinci. Erro do passado eu não cometo. Eu tô vivendo um sonho, para que eu vou querer um pesadelo? Eu posso até dormir sem janta, mas eu não tenho fome de angu e nem sede de água santa. Eu aprendi que meu caráter ninguém compra, mas comprar a liberdade dos responsáveis pelo desastre em Mariana. Eles vão te iludir, pivete, vão te mostrar algo brilhante que irá te matar, igual Césio 137. Eu vim pregar nova era iluminista, revolução na nação, porque aqui só quem tá no poder tem voz, o pobre nunca tem razão. Por falar a verdade, talvez me jogarão na fogueira da Inquisição, só por não ter a mesma opinião de alguns homens de bem que agem como mal. Vão me matar como as bruxas de Salem.
Jerusalém, só por eu não ter R$1. Eu procuro ser mais racional. Arco-íris que após a chuva decora o céu e ameniza o caos. Estrelas cadentes são confundidas com traçantes que saiu de um parafal à margem da sociedade. Ribeirinho, marginal, pessoas falsas se matando por real. Eu vi rasgar as cortinas de fumaça feita pela nicotina. E o boy que fala mal do morro compra pó na minha esquina. Falta incentivo da parte de políticas públicas sobre a despoluição da Baía de Guanabara. E eu passava lá e eu falava, nossa, 20 anos de plano de despoluição, nossa, foram tantos planos, PSAM, PDGB, por que não tá, né? Deve ser difícil despoluir, né, uma baía desse tamanho, e, enfim, esgoto por toda parte. E aí eu fui entrevistar um biólogo, bem nesse discurso, assim, mas por que não funciona? Por que a Baía de Guanabara tá cada vez pior, assim? E ele falou, não é uma ingerência, não é uma dificuldade, é uma vontade de que esteja assim. Não existe vontade de despoluir a Baía de Guanabara. Se você despoluir a Baía de Guanabara, você não pode ter 30 plataformas de petróleo na Baía de Guanabara. Se você despoluir a Baía de Guanabara, você não pode fazer um complexo petroquímico, que é o Comperj na Baía de Guanabara. Se você despoluir a Baía de Guanabara, você está perdendo dinheiro. E se você deixa a Baía de Guanabara poluída, você tem a ideia de que ela não pode ser salva mais, né? Que aquilo ali já era. É um esgoto, uma latrina, é isso, acabou. Então eu acho que toda vez que fala dessa falta, né, do poder público, e a gente acha que é uma ingerência, que é uma dificuldade muito grande, ela veio muito um tapa na cara depois que eu vi isso, assim, pra mim. Foi realmente, assim, não é dificuldade, sabe? É um projeto de cidade, sabe? A esperança da Baía de Guanabara ser despoluída, ou a esperança... Ai, que medo. Não quero. Pode terminar. Me arrependi. Você pode terminar, vai terminar. Quem? Pipoca. E isso é uma forma também de afastar as pessoas e você ter a esperança de que isso vai melhorar e faz com que você paralise para uma mudança de fato, para uma organização popular porque se a gente não tem esperança, a gente vai mudar e a gente vai se organizar para poder fazer essa mudança. Mas se você deixa um pouquinho de esperança, você consegue anestesiar essa população que vai realmente acreditar, né, nisso. Falar do incentivo público, parte muito, para mim, do princípio que às vezes nem sempre é dinheiro, né? Eu estive num local que é um espaço para fazer teatro, é um espaço que está parado e eu precisaria da assinatura da diretora do espaço para fazer ele funcionar. Era só da assinatura, não estava pedindo mais nada, mas ela não quer. Entendeu? Eu não estou pedindo dinheiro a ela, eu só estou pedindo o espaço para poder ele funcionar e para fomentar, mas não quer. É também esse incentivo que falta, porque às vezes a gente pensa muito no dinheiro, claro, a gente tem que pensar no dinheiro senão a gente não sobrevive, mas falta boa vontade de todas as partes. Isso está entranhado na nossa política e na nossa arquitetura. Pessoal? Identidade como identidade. Identidade. Se alguém lhe perguntar quem eu sou, diga que sou uma criatura quase humana, algo entre monstruoso e virtuoso, um simples moço. Se alguém lhe perguntar em que dia nasci, diga que foi num dia em que Deus, muito estressado, com tanta coisa lhe enchendo o saco, fez com que minha mãe botasse para fora algo que não fosse nem pergunta nem resposta, uma complicada incógnita. Se alguém lhe perguntar qual é a minha cor, diga que é o do mundo inteiro, pintada por festas, sofrimentos de amor, muitas revelações e alguns segredos. Se alguém lhe perguntar qual é a minha, curto carne, frango e sardinha, ou qualquer outra coisa que esteja na panela. Curto também pessoas, muito além do que elas têm entre as pernas. Se alguém lhe perguntar onde eu moro, diga que por aí, chegando de repente, senhora vai partir. Esse poema mostra a minha complexidade, né? É uma coisa que é de dentro para fora, que eu penso, né, de tudo, né? Eu acho
Eu acho que eu sou assim uma colagem, né? Um mosaico de um monte de coisas. Cada lugar, cada pessoa tem uma identidade. Tem um lugar que chega no alemão, tu olha aqui o alemão. O alemão é assim desde 1970, essa é a identidade do alemão. O alemão tem um espírito dele. Então acho que assim, é a identidade do alemão, a identidade do favelado que mora no alemão. Entendeu? A identidade vai além do papel que a gente tem como RG, né? A identidade é aquela parada que a gente... Identidade da favela. Tem fogos na identidade da favela. Qual é o favelado que nunca ouviu fogos, né? Porque desde que eu nasci, eu moro numa favela, sempre tive que subir morro para chegar em casa, já passei por diversos tiroteios, diversas coisas, diversas vivências de favela mesmo, só que minha mãe sempre me falou que eu não morava na favela. Ela sempre falou que a gente morava no pé do morro, que eu não sou favelada, que essa não é a minha vida, que isso não é algo que eu tenho que pegar pra mim. E com os poetas favelados, eu consegui abrir os meus olhos e tipo, não, é isso mesmo, eu sou da favela sim, eu sou favelada sim, eu dou calote sim, eu sou pobre, tipo, eu ando de chinelo, minha mãe sempre ficou muito bolada quando eu saio de chinelo, tipo, o que você tá fazendo de chinelo? Tá parecendo uma favelada, tipo, por que será, né? Por que será? E é uma identidade que eu tô conseguindo construir mesmo, algo que me foi negado e eu me neguei também por muitos anos e agora eu tô conseguindo construir graças ao coletivo. Eu penso num resgate da minha ancestralidade. Eu hoje me vejo de uma forma totalmente diferente da que foi imposta a mim. Meninas como eu, desde muito jovens, geralmente não conhecem a si próprias. Então, essa construção da identidade é um movimento muito recente, na minha visão. Há uns 2 anos, eu resolvi conhecer a minha identidade original, que é muito atrelada ao meu cabelo. Então, eu assumi os meus fios e resolvi conhecer o meu Black Power, que há um tempo atrás, a imagem que eu via, eu não gostava. E hoje, para mim, é motivo de orgulho. Os meus fios representam o que eu sou. Você olhar no espelho e você entender que você é negro. Não é só você ver a raiz do seu cabelo e entender que ela é crespa, entender que você pode deixar o cabelo crespo, porque você viu uma mina com o cabelo crespo. É você entender o seu papel social. Por que você é atrasado 1000 anos frente a um branco, sabe? Por que você está em um espaço em que um branco não está? Por que você ocupa uma escola que um branco de classe alta não ocupa? Então vem de você, para além de entender que o seu cabelo é crespo, que você pode usar um black, um turbante maneiro, botar uma trança e ser empoderado e causar um tombamento, vem de você entender o processo de ancestral, sabe? Você entender assim, pô, eu sou negro e todo o processo social me coloca nesse lugar e nesse papel frente à sociedade porque eu sou negro. E aí sim você se aceita frente a uma resistência estética, né? De que é deixar o cabelo black, porque isso fortalece a sua luta de se reconhecer como negro. Mas não é nada muito raso, assim, porque a gente fala muito raso, mas não é nada muito raso. E é um processo muito difícil de você se reconhecer como negro. E de você conseguir passar por esse processo de transição capilar, de você conseguir entender as religiões de matriz africanas, você entender seus ancestrais de verdade. É um processo muito difícil. Eu tenho nanismo, o meu pai tem nanismo, da família do meu pai ninguém teve nanismo. Então, como isso aconteceu na nossa família, né? Como isso foi gerado? E começam a procurar motivos para aquela condição. Eu acho que é o que acontece hoje, né? Quando há um preconceito, né, racial ou físico, né, a respeito porque alguém tem, né, uma deficiência ou porque ele vem de um local especificamente, né? E quando é taxado com isso, né, as pessoas muitas vezes batem no peito e falam, eu tenho orgulho de vir de tal lugar ou daquilo. Não, eu tenho orgulho de fazer uma diferença, sendo no local onde eu habito, né, ou onde eu nasci, ou pela condição que eu tenho. Eu tenho orgulho de quem eu sou, não nas características que me colocaram, na nomenclatura que me deram.
né? Eu não tenho esse orgulho especificamente, eu tenho orgulho daquilo que eu fui formado e da condição que eu tenho. De identidade, isso não vai mudar. Uma pegada muito, eu acho que diferente até, sacou? A minha identidade específica foi se formando com o tempo também, com as vivências. Eu acho que todo mundo, né? Eu tive muitas coisas na minha vida que me fizeram falar, não, eu tenho que mudar. Então, tipo assim, às vezes eu nem era aquilo e eu mudei e eu sou isso hoje. Eu sou isso hoje pelo que eu passei, né? Hoje eu faço poesia porque eu conheci a rua. Eu não conhecia a poesia, mas eu conheci a rua e agora eu faço poesia para mostrar o que é a rua, tá ligado? Então eu acho que basicamente é isso, é vivência. A nossa identidade é o que a gente vive, adaptando no jeito de cada um, né? Sem abordar diversos assuntos, diversas diferenças, tipo assim. Assuntos diferentes. Diversas identidades diferentes, assim, a coisa que eu vivo, de repente não pode ser a mesma coisa que ele vive, do que ela vive, mas vive um processo. E junta tudo e forma uma identidade. E fica bonito, de certa forma, uma coisa você... E tipo assim, essa questão de identidade também é importante, de serem diferentes, porque senão seria uma linguagem só. Porque senão seria tipo uma linguagem só, tá ligado? Padrão, tá ligado? Então a poesia, ela tem várias ramificações, então você trabalhar só com uma parada fica muito monótono. Então a gente trabalha com diversas áreas, porque a gente fala de resistência, como a gente fala de amor, que também é resistência, tá ligado? Então a nossa identidade é plural, ela não é singular, sabe qual é? A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Meu nome é Carlos Henrique, sou morador de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Eu me chamo Felipe Pitanga, eu moro na zona sul do Rio. Meu nome é Sandra, moro aqui na Baixada. Eu sou Emi Lobo e hoje eu moro na Zona Sul. Eu sou Nelson Neto, sou de Jacarepaguá. Eu sou Gisele Mota, eu sou da Zona Oeste, moro em Santíssimo. Então, meu nome é Samanta Brasil, eu hoje moro em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Eu sou Simone Cerqueira. Eu moro em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Meu nome é Giovan. Atualmente, meu território pertence ao território da Zona Norte. Meu nome é Joyce Cristina e hoje eu moro na Zona Norte, em Madureira. Meu nome é Raquel e o meu território é a Zona Sul. Só com o Marcinho. Eu quero falar de amor com você. É você, pô, que quase ninguém pergunta sobre amor. Amor pela Baixada, só quem é cria que sabe. Rolê, pega o corre, atravessa
Essa cidade Japeri, a central, qual é a próxima estação? Bananada é 50, Kit Kat tá na mão. Tá ligado nos artistas que apresentam no vagão. Então me ajude a segurar. BXD, BXD, essa barra quer gostar de você. Então me ajude a segurar. BXD, BXD, essa barra quer gostar de você. Mais resistência, nós é existência. Mais resistência, nós é existência. Diz que me diz, fala que fala, isso é Baixada Fluminense. Trabalhadores de fronte central a Japeri constantemente. Vagão a vagão, vendo assim, olha o Kit Kat aí. Compra um, leva dois, mais um promoção ali. Vê se seu anjinho não merece. Tem cheio de ano BXD, tô cantando pra você. Tá ligado que existe a beleza que nós insiste. Insiste em derrubar a engrenagem do sistema. Nem vem pra criticar, vivência de pequena. Só quem entende é cria, multidão pra mais de 1000. Se tu não tá ligado, pique furacão 2000. Racista passa mal vendo a gente se unir. Vou dizer mais uma vez, nós estamos aqui atravessando a cidade desde a nossa infância. Nem vem com esse papo que não temos relevância. Nem vem com esse papo que não temos relevância. Mais que resistência, nós é existência. Mais que resistência, muito mais que resistência.